Sejam bem-vindos ao curso de Auditoria de Conformidade. Este é um curso voltado para profissionais de todas as áreas de conhecimento que buscam desenvolver atividades de controle em entidades públicas ou privadas. Este é o módulo 1 e eu sou Edson Passos. Vejamos as metas a serem alcançadas no decorrer desta aula de hoje. Estrutura do curso. Curso de Auditoria de Conformidade, duração conforme cronograma estabelecido para cada turma, a modalidade é EAD, o site é EGP Consultoria, lá na aba Cursos, Audita 3. As atividades do curso serão teóricas e práticas. Precisaremos de ferramentas tais como PowerPoint, Word, Excel, leitor de PDF e uma internet razoável para poder ter acesso ao site. Nossa plataforma de trabalho será o software Audita 3, versão 2020, 4.12, que necessariamente precisa ser instalado em PC ou em notebook. A plataforma do curso, ou seja, as aulas, elas podem ser acessadas por PC, notebook, tablet, celular ou qualquer outro dispositivo que tenha acesso à internet. Primeiramente, vamos falar um pouquinho da ferramenta de trabalho, o Audita 3. Não se assustem, a tela está um pouco poluída, mas eu fiz isso apenas para que a gente possa conhecer um pouco do menu de trabalho e avançar um pouco nos conceitos iniciais. Em aulas posteriores, nós trataremos especificamente de cada item desse. Entidade auditada. Pode ser um órgão, uma empresa, um departamento, um setor que será analisado. A subdivisão irá depender da estrutura da empresa e do foco da auditoria. Equipe de auditoria são os profissionais que fazem parte do órgão de controle, que serão inseridos em cada programa de auditoria. Cada equipe de auditoria ela pode ser composta por pelo menos um auditor e no máximo 6 auditores e mais um coordenador de equipe. Escopo de auditoria. Está subdividido em conformidade, tema, item e subitem. Um exemplo prático seria recursos humanos, sendo tratado como conformidade. Cadastro de funcionários, correlacionado ao tema. Vencimentos seria um item e vale transporte seria um subitem. Você pode fazer milhões de combinações diferentes de escopo, a depender do seu foco de auditoria. PAINT é o programa de auditoria elaborado para uma entidade. É nesse momento que o auditor seleciona um ou vários escopos. Questões de auditoria. Aqui iremos enumerar as questões do escopo, podendo ser uma ou várias por escopo. Vamos correlacionar o primeiro exemplo com aquele escopo que nós acabamos de citar, recursos humanos, cadastro de funcionário, vencimentos e vale transporte. Vamos ao exemplo. O endereço residencial do funcionário é confirmado com qual periodicidade? Você está entregando o vale transporte para o funcionário, então você vai checar a periodicidade da entrega desses vales, a quantidade, se é devido o fornecimento desse insumo e outras questões pontuais. Tratando de questões mais abrangentes, a gente pode, por exemplo, trabalhar com frota de veículos. Existe controle individual de cada veículo da frota? Ou, digamos que você trabalha no órgão de fiscalização de classe. O hospital mantém cadastro atualizado dos profissionais de enfermagem regularizados junto ao respectivo conselho? A partir desses questionamentos, embasados em determinado normativo, verificamos a conformidade ou não da questão, solicitamos justificativas e, posteriormente, analisamos as justificativas apresentadas. Papéis de trabalho. É toda a documentação utilizada pelo auditor na realização do seu trabalho de auditoria. É possível armazenar no sistema toda a documentação que deu suporte ao trabalho de auditoria, que seja foto, imagem, planilha, tabela, vídeo, qualquer tipo de mídia pode ser anexada ao sistema. Relatórios. Aqui é a cereja do bolo. Após a conclusão do trabalho, os relatórios são emitidos automaticamente, já com suas respectivas divisórias. Backup. O sistema gera uma cópia automática ou manual de todo o projeto. As cópias automáticas são geradas toda sexta-feira.
Já as manuais ficam a critério do usuário do sistema. Análise do coordenador. Aqui entra a análise de mérito do relatório. É a instância superior validando o relatório de auditoria. Prestação de contas. O sistema elabora um relatório separado sobre os balanços da empresa, realizando uma análise gerencial completa e automática sobre todos os balanços. Este item especificamente não será tratado nesse modo. O software ele tem muita coisa além disso, mas vamos ficar por aqui, pelo menos por enquanto. Só que antes eu iria apresentar um modelo básico de relatório para que vocês possam visualizar o nível de detalhamento e a qualidade do documento. Com o relatório aberto, vamos passar a analisar algumas informações importantes. O programa de auditoria, a data inicial e final do processo de auditoria, a unidade auditada, o exercício a que corresponde à auditoria, o gestor da entidade, a equipe de auditoria, o número do relatório da auditoria, e esse número é importante por quê? Porque ele identifica a entidade, que seria o número 16, o número do processo de auditoria, o ano em que foi realizado a auditoria, o nome da entidade auditada e o exercício correspondente à auditoria. Além disso, ele informa o nome do auditor responsável pelo relatório, porque caso você tenha inúmeros auditores compondo a equipe, para cada relatório feito vai aparecer aqui a sigla do auditor que realizou aquele relatório especificamente. Isso lá na frente nós veremos que esses relatórios serão consolidados num só, quando o coordenador da equipe for gerar o relatório final com análise de mérito. Além disso, nós apresentamos aqui a conformidade analisada. Nesse caso aqui o auditor ele verificou a prestação de contas anual, mas poderia ser licitações, patrimônio, gestão de pessoas ou qualquer outro item. Aqui está o número da versão do relatório, por exemplo, esse é o relatório inicial, aí ele encaminha para a unidade auditada e ela devolve, ele gera um segundo relatório, esse relatório ainda não atende aos requisitos mínimos de cumprimento para finalização do processo, ele gera outro relatório e vai gerando tantos relatórios quantos forem necessários. Aqui a apresentação do Paint, onde constarão as informações inerentes à programação dele, o seu conteúdo, etc., além dos normativos aplicáveis. Você ainda tem um campo onde você vai informar qual será o escopo daquele Paint, qual a metodologia utilizada e os critérios de análise. E a partir daí você vem com as constatações. Essas constatações elas já são pré-estabelecidas no Paint. E aí cada auditor passa a realizar o procedimento de acordo com aquilo que foi delegado no programa de auditoria. Aqui, só para exemplificar uma, nós temos a constatação 01, termo 01, o tema é gestão orçamentária, financeira e patrimonial. O item é formalização de processos de prestações de contas. O subitem é a documentação apresentada. E a questão é, a prestação de contas anual foi apresentada no prazo legalmente fixado? Aqui vem o critério de conformidade, onde o auditor irá marcar se a entidade cumpriu ou não cumpriu aquela determinação normativa. Ele cita a legislação para justificar o cumprimento ou não daquele objeto. E aqui ele vem com os achados e as evidências dele. Ele diz, a documentação foi apresentada conforme memorando tal, datado de tal, observando tratar-se do primeiro dia útil após o recesso de carnaval, justificando-se a remessa após o dia 28 de 2 de 2020, data limite fixada pela Resolução 221. Ou seja, nesse caso aqui, a entidade encaminhou a documentação no dia 3 de março, porque no dia 28 de fevereiro era feriado. Então ele diz que cumpriu, tendo em vista esse requisito. Ele irá encaminhar esse documento
para a unidade auditada. Se for necessário, nesse caso aqui não é porque cumpriu, mas se for necessário, a entidade auditada irá apresentar as justificativas e ele, então, irá gerar a análise, será analisado o seu mérito por parte do coordenador, o qual fará recomendações e encaminhamentos. É importante deixar claro previamente que o auditor não recomenda e nem faz encaminhamento. Ele constata, encaminha para o coordenador e este sim faz análise de mérito para julgar se é procedente ou não e determina quais encaminhamentos serão realizados. Passando aqui um pouco mais rápido para outra constatação, só para mostrar aqui o descumprimento, no caso desse item aqui, ó, a entidade não cumpriu a cronologia de empenhos estabelecida na Lei 4.320 e por isso ele enumerou esse ponto como inconformidade. Tem mais outro ponto aqui de gestão orçamentária, demonstrações do patrimônio líquido, mas o que interessa para a gente no momento é o resumo do relatório. Então ele detalhou todos os pontos da auditoria e aqui no relatório ele ainda enfatiza aqueles pontos que não cumpriram as determinações normativas. Ele ainda evidencia aqui no final, ou seja, o auditado ele não vai precisar estar procurando no relatório o que ele vai responder. Por fim, o auditor se identifica, informa a unidade de controle da qual ele faz parte, data e assina. E com isso temos o nosso relatório finalizado. Aqui a auditoria carimba, numera a folha em relação ao processo e o servidor assina. E com isso temos aí um modelo básico de relatório de auditoria. Esse é um dos mais elementares, nós temos o do coordenador, que é bem mais completo. Temos relatórios dos anexos, relatórios das constatações, mas isso a gente vai vendo ao longo do curso. De volta aqui para a nossa apresentação, vamos dar seguimento aqui ao curso. Bom, essas observações são para os alunos matriculados no curso. Eu recomendo uma leitura atenciosa. Aos demais, é livre, vídeos e documentos, respeitando obviamente a propriedade intelectual. Cabe observar, entretanto, que só os alunos matriculados terão acesso ao software e ao acompanhamento das atividades por parte do moderador. O módulo foi estruturado em 10 aulas. Todas terão um vídeo com o nosso bate-papo, um PDF com resumo e, quando for pertinente, um áudio MP3, além de um exercício e a avaliação de fixação. Tá, vamos falar um pouquinho sobre a avaliação. A avaliação não aprova nem reprova. Como assim? Nosso intuito é zelar pela uniformidade do conhecimento do grupo e pela organização e dedicação do aluno. Caso o aluno perca o prazo da avaliação sem uma justificativa aceitável, terá sua matrícula cancelada, pois não fará sentido ele permanecer no curso, sendo que dificilmente irá acompanhar a turma, tendo em vista que a avaliação anterior é insumo necessário à complementação da aula posterior. Não se preocupe, eu estarei presente com cada um de vocês, orientando naquilo que for necessário para o seu aprendizado, mas é importante que cada um faça o seu papel. Dediquem ao menos 5 minutos por dia para estar em sintonia com o curso. Realizar a atividade no exato dia de entregar não dará certo, pode acreditar. Agora vamos dar início efetivamente ao objeto do nosso estudo. O que a aula 1 tem para nós? Vamos dar uma olhada nos objetivos dessa aula. Definir auditoria de conformidade. Aqui vamos tratar do conceito. Enumerar requisitos básicos de implementação, ou seja, de que forma eu devo implementar a auditoria de conformidade. Apresentar campos de aplicação, casos de uso. Onde aplicar, quais as situações. E por fim vamos apresentar alguns exemplos práticos para consolidar o entendimento. Auditoria de conformidade. Bem, conformidade, segundo o Google, é a sujeição ao que está estabelecido, obediência, conformidade do ato com as leis que o disciplinam. E a auditoria de conformidade, o que quer dizer? Nós vamos aqui analisar dois conceitos, o estrito sensu, formal, pontual e objetivo, e o lato sensu, mais abrangente, e o que eu vou me ater ao longo do curso. Estrito sensu, item 12,
A auditoria de conformidade é a avaliação independente para determinar se um dado objeto está em conformidade com as normas aplicáveis identificadas como critérios. As auditorias de conformidade são realizadas para avaliar se as atividades, transações financeiras e informações cumprem, em todos os aspectos relevantes, as normas que regem a entidade auditada. Fonte Intosai, Princípios Fundamentais de Auditoria de Conformidade. Este conceito está intimamente ligado à auditoria de demonstrações contábeis, que não é o nosso foco no momento. Agora vamos ao lato sensu. A auditoria de conformidade é um procedimento de análise aplicado a uma determinada tarefa no intuito de constatar a efetiva observância a uma diretriz específica, norma, regra, lei. Um detalhe importante é que quando você tiver alguma dúvida sobre determinado conceito, basta você clicar sobre ele, que ele estará destacado lá no vocabulário livre, que é a terminologia que a gente vai utilizar durante nossas aulas. Após analisar e estudar o conceito, é só clicar nele que você volta para o slide em que estávamos trabalhando. Dando prosseguimento ao conceito lato sensu de auditoria de conformidade, em linguagem simples, a auditoria de conformidade é verificar se a tarefa realizada cumpriu integralmente todas as regras exigidas para sua execução. Vamos a alguns exemplos. Uma empresa deve realizar os procedimentos necessários ao seu funcionamento: abertura, inscrição nos órgãos oficiais, etc., antes de começar a operar no mercado. Um médico deve formalizar seu registro no Conselho de Fiscalização de Classe antes de desenvolver sua atividade. Um piloto de avião só recebe permissão para decolar após todo o procedimento de segurança ter sido criteriosamente repassado e validado pela unidade de controle do aeroporto. Joãozinho só pode brincar depois que organiza seu quarto e cumpre todas as suas atividades escolares do dia. Ao longo do nosso curso, abordaremos o sentido amplo do conceito lato sensu, o qual pode ser aplicado a todas as áreas de conhecimento, de acordo com os respectivos regramentos pré-estabelecidos. Podemos perceber que conformidade pode ser aplicada em tarefas desde as mais complexas às mais simples, no nosso cotidiano. Se você exerce alguma atividade de controle, deve estar pensando em abandonar a aula, tendo em vista que o moderador do curso está falando de conformidade sem abordar previamente planejamento de auditoria, critérios de amostragem, risco e muitos outros pontos. A questão é mais simples do que você imagina. Inúmeros estudos comprovam, e sou testemunha viva disso, que ao se aprender qualquer coisa na vida, tocar um violão, dirigir um carro, aprender programação, passar em um concurso público, etc., se deve, primeiramente, buscar ter uma visão periférica do objeto de estudo, e só depois adentrar em suas especificidades. Em auditoria não é diferente. Entenda o que é conformidade e, com o avançar do curso, você mesmo irá descobrindo necessidades que o levarão naturalmente a conceitos importantes. A técnica de aprendizado aplicada ao curso é mundialmente consagrada. Você aprende intuitivamente, sem aquele rigor do terno e gravata e da leitura exaustiva. Seu próprio cérebro começa a buscar mais conhecimento. Não é imposto, como nos cursos de 16 horas, aqueles de sábado e domingo em que saímos frustrados porque não aprendemos quase nada. Vamos ao nosso primeiro exemplo para entender melhor. João, empregado dedicado na empresa A, foi selecionado para participar de um curso implementar auditoria de conformidade na loja 1, Matriz. Sabe-se que o departamento mais problemático da loja é o que controla os estoques, e João, após sua primeira aula do curso, resolve colocar em prática os novos conhecimentos. Com base no que aprendeu, ele pega o manual de atividades do departamento e constata que o controle é feito por meio de guias de entradas e saídas, e elabora um plano para verificar, primeiramente, todas as guias de entrada de mercadorias. Ao consultar o sistema, o nosso personagem descobre que durante o ano foram registradas mais de 3.000 guias. João pensa por alguns minutos e conclui: se eu for analisar todas as guias, levará uns 5 meses para finalizar a conformidade.
E quando eu concluir, milhares de novas entradas e saídas terão ocorrido. Então João decide selecionar 50 guias de maior valor e verificar se está tudo certinho. João intuitivamente acaba de descobrir um procedimento importante em auditoria: amostragem. Vamos ver esse conceito. Amostra: parte dos itens coletados ou selecionados de uma população de acordo com um procedimento definido. Mas eu não sei ainda o que é população. Calma, vamos tocar o bonde. Se por questões alheias não posso analisar tudo, devo aplicar critérios de amostragem em minha população. No caso de João, as guias de entrada de mercadorias. Vamos ao conceito de população. População: conjunto de itens ou eventos semelhantes que interessam para alguma questão ou experimento. No nosso caso, o total de itens, processos ou produtos. E o que João fez? João tinha uma população, sabendo que não poderia e não teria condições de analisar todo o volume dessa população, resolveu extrair uma amostra, procedimento de auditoria que será amplamente utilizado ao longo de sua carreira como auditor. Após concluir o trabalho com sucesso, João, todo alegre, começa a realizar seu primeiro relatório de conformidade, sem qualquer observação negativa quanto ao escopo, quando escuta um comentário da gloriosa Rádio Peão, de que o estoque de materiais de construção voltou a apresentar uma diferença de quase R$30.000 só neste mês. João, intrigado, volta para o seu computador e checa as 50 guias de entrada selecionadas e constata que toda a documentação analisada corresponde apenas à aquisição de eletrônicos. Desapontado, conclui que o procedimento adotado pode apresentar falhas ou ser insuficiente para emitir uma opinião confiável. Eita, João sabido! Intuitivamente, acaba de descobrir mais um conceito importante de auditoria: risco. Mas o que é o risco? É a possibilidade do observador vir a emitir uma opinião tecnicamente inadequada sobre a análise de determinado fato em decorrência de limitações intelectuais, operacionais, de estrutura, dentre outros. No nosso caso, o chamado deu ruim ou dará ruim. Alguns dos nossos nobres colegas de turma devem estar pensando: o colega está falando de risco, mas não entrou em nenhum detalhe de risco. É verdade. Eu acredito que não seja o momento ainda da gente detalhar os tipos de risco e quais as suas ocorrências. No momento agora, eu só quero que você entenda o que é risco, independente da sua origem, da sua natureza ou de qualquer outra qualificação. Se existem questões de planejamento, capacitação ou outras alheias ao processo de análise, as quais impeçam a auditoria de conformidade de retratar com fidedignidade a regularidade do escopo, isso deverá ser caracterizado como um risco de auditoria. Agora vamos a uma dica importante. O risco em auditoria é inversamente proporcional ao controle implementado sobre determinada tarefa. Pensem comigo, você precisa fazer uma viagem de avião e o único aspecto a ser levado em consideração é a segurança do voo. Duas empresas realizam o trajeto, sendo uma clandestina, só cai se Deus quiser, viagens aéreas, atualmente com uma aeronave, e outra empresa, a SkyBlue, gerenciada pela NASA, com uma frota de 3.617 aeronaves. Considerando o item segurança apenas, qual das empresas você escolheria? Se a resposta for SkyBlue, você intuitivamente aplicou o critério do risco versus controle. Não entendeu? É simples. Em sua escolha, você analisou primeiro o aspecto do controle, ou seja, uma empresa é clandestina de nome esquisito com apenas uma aeronave. Já a outra, uma empresa gerenciada pela NASA, com uma frota gigantesca e nome estiloso. Essa, com certeza, é bem administrada e tem protocolos de segurança bem rígidos. Então concluiu: a SkyBlue é infinitamente mais segura. Ao fazer sua opção, ficou claro que você mensurou que o risco da aeronave clandestina cair é bem maior do que a aeronave da SkyBlue.
pois os padrões de controle são bem distintos, se é que poderiam ser comparados. Resumo da prosa: se a tarefa é realizada observando-se critérios eficientes de controle, logo, o risco de algo dar errado é bem menor do que se não existissem esses controles. Se achou a dica irrelevante, acalme-se e preste atenção na dica seguinte. A quantidade de dados analisados referentes a uma tarefa, no caso a amostra, deve ser proporcional ao risco relacionado à realização da tarefa. Pense comigo mais uma vez. Não tem jeito, o destino quer que você viaje com a empresa clandestina, só cai se Deus quiser viagens aéreas. Você foi contratado para avaliar o serviço de bordo da empresa. O contrato foi assinado, mas você impôs a condição de que só fará a viagem quando tiver plena certeza de que o voo é realmente seguro. E sendo assim, estabeleceu o critério de que a aeronave deverá repetir o trajeto 200 vezes e só após seu trabalho será realizado. Neste caso, você aplicou intuitivamente o critério do risco versus amostra. Por não confiar nos critérios de segurança da empresa, ausência de controles, você impôs uma exorbitante quantidade de testes para poder assegurar, com razoável certeza, que a aeronave está apta a realizar o voo. Resumo da prosa: se a tarefa é realizada sem critérios eficientes de controle, o risco de algo dar errado é bem maior e isso acarretará um número maior de testes, para que se possa afirmar com razoável certeza que a respectiva tarefa é realizada com êxito. Juntando as dicas, se tem controle eficiente sobre a tarefa, posso reduzir o tamanho da amostra. Caso contrário, aumento o tamanho da amostra para um nível confiável, a fim de reduzir o risco de falar bobagem no meu relatório. Vamos analisar graficamente esses conceitos até então ministrados. No primeiro gráfico, a gente verifica o seguinte: se o controle é alto, o risco é baixo. Logo, a quantidade de testes que eu necessitarei fazer é pequena. Se meu grau de controle é intermediário, obviamente o risco também é intermediário. Isso acarretará numa quantidade de testes também intermediária. Já no terceiro caso, quando o controle é relativamente baixo, o risco se torna alto, implicando num número significativo de amostras. Em determinados casos, é necessário que se faça a análise de toda a população, tendo em vista a gravidade do risco. Um aspecto relevante dessa análise é a consideração do status ceteris paribus. Todo mais é constante. Isso significa que eu estou analisando especificamente o controle nesse momento, congelando quaisquer outras variáveis que possam ou que poderiam influir nessa análise. Professor, vou desistir, você complica demais. Muita calma nessa hora. Agora eu vou usar o método infalível. Vamos ver aqui o nosso glorioso Excel. Aqui nós temos aqueles mesmos gráficos resumidos num só. Aí vamos partir de uma primeira análise. Se o controle é baixo, o risco é elevado e a quantidade de amostra tem que ser elevada. Agora vamos mudar aqui o nosso patamar para um risco médio. Olha só o que acontece. Quando o controle passa a ser mediano, o risco tende a acompanhá-lo e a quantidade de amostras também tem que ser mediana. Agora, a situação ideal é a seguinte: um controle razoável torna o quê? O risco de ocorrência de falhas pequeno, e isso acarreta uma quantidade de amostras menor. Vou simplificar mais ainda. Pensem comigo novamente. Se no seu local de trabalho você é responsável pelo controle dos pagamentos e todos os pagamentos são analisados criteriosamente por quem contrata, por quem recebe a mercadoria e por quem efetua o pagamento.
a probabilidade de ocorrer um erro ou alguma falha nesse processo de pagamento é extremamente pequena. Obviamente, considerando que os profissionais que estão exercendo a atividade têm competência para isso. Mande um e-mail ou deixe sua dúvida lá no nosso grupo do WhatsApp, porque isso é imprescindível para o prosseguimento do nosso curso. Ok? Perceberam nesses breves exemplos como o aprendizado se tornou mais leve e intuitivo? Assim será ao longo de todo o treinamento do módulo 1. A seguir, abordaremos a aplicabilidade da auditoria de conformidade. Antes de começarmos a tratar de aplicabilidade de auditoria de conformidade, precisamos listar alguns dos inúmeros pré-requisitos básicos que a norteiam. Vamos ao primeiro. Não se pode realizar a análise de conformidade em processo, projeto ou atividade sem que haja normativos que padronizem o objeto auditado. Como João iria analisar as entradas de mercadorias se na empresa não existisse controle por guia de entrada? Como João vai monitorar e apresentar notificações de correções sem norma interna que determine a emissão de guias de entrada? Como o almoxarife vai preencher guias de entrada se a empresa não forneceu modelos e nem o capacitou quanto ao correto preenchimento? Qual modelo de relatório João irá utilizar? Como irá comparar as informações analisadas mensalmente? Como ocorrerá o monitoramento das irregularidades apuradas e suas correções e possíveis sanções aplicáveis? A quem João se reportará quando forem verificadas inconformidades graves, as quais necessitarão de providências corretivas imediatas? Quem dará suporte técnico para João caso ele não tenha a expertise necessária para analisar uma determinada guia de entrada de um produto com características singulares? Recapitulando, não se pode realizar análise de conformidade em processo, projeto ou atividade sem que haja normativos que padronizem o objeto auditado. Item 2. O normativo que disciplina a realização de determinado processo deve estar adequado aos recursos físicos, tecnológicos e humanos, tanto de quem realiza o trabalho quanto de quem será responsável por fiscalizar, monitorar e recomendar a adoção de providências corretivas. Não adianta estabelecer guias de entrada de mercadorias se a empresa não fornece computadores em perfeito estado de funcionamento, se a gráfica sempre atrasa o fornecimento de talões, se não existe um arquivo físico para ordenar os talões por critérios de mercadoria, mês ou ano. Se João só consegue analisar 50 guias por mês, não adianta fixar a meta de 1.000 guias por semana. Obviamente ele não cumprirá essa meta. Se João não consegue identificar o produto adquirido, como irá proceder à contagem do estoque e verificar a conformidade do saldo? O custo do controle aplicado a determinado escopo não deve ser maior do que o custo do objeto auditado, sempre observando a materialidade e a relevância do objeto auditado. Temos um emaranhado de conceitos aí, vamos acessar lá o nosso vocabulário para tentar entendê-los. Precisaremos ver custo de controle, materialidade e relevância. Custo do controle. O conceito de custo-benefício reconhece que o custo de um controle não deve exceder os benefícios que ele possa proporcionar. Vimos também lá materialidade e relevância. Vamos à materialidade. Materialidade, valor quantitativo, dinheiro, e qualitativo, importância para a continuidade do negócio. No nosso caso, enfocaremos o aspecto quantitativo, ou seja, montante de recursos envolvidos. Então, quando eu estiver falando em materialidade daqui para frente, eu estou falando do valor da atividade, do produto ou da tarefa desempenhada. Relevância, diretamente correlacionada com a materialidade. Aborda o aspecto qualitativo da informação. Importância para a continuidade do negócio. Vamos voltar lá para a nossa tela. Vamos repetir esse conceito, isso também tem que ficar bem assimilado por nós.
O custo do controle aplicado a determinado escopo não deve ser maior do que o custo do objeto auditado, observando-se sempre a materialidade e a relevância do objeto auditado. Exemplo 3.1. João, muito dedicado, decidiu entrar a fundo na conformidade e resolveu contar o estoque de parafusos do almoxarifado. Verificou que existem mais de 600 tipos de parafusos diferentes e estabeleceu em sua amostra uma quantidade de 60 modelos. Começou seu trabalho na segunda-feira e na sexta-feira resolveu reduzir sua amostra para apenas 15 modelos, tendo em vista a exorbitante quantidade de pequenas caixas. Ao final, com mérito, constatou que faltavam 3 caixas do modelo P1 316, cujo valor unitário era R$ 10,15 e que o total das mercadorias verificadas nos 5 dias trabalhados correspondia a R$ 1.125. Não é difícil concluir que João desperdiçou um tempo precioso em uma atividade cuja materialidade e relevância eram insignificantes, tendo em vista que a média do valor do estoque mensal da empresa gira em torno de 150 milhões. Eis aqui um excelente exemplo de que o custo-benefício não compensou. Vejamos. Primeiro, o furo apurado no estoque foi irrelevante, pois uma perda de 3 caixas de parafuso não muda a vida de ninguém, sobretudo de uma empresa desse porte. Segundo, o valor das 3 caixas de parafusos, R$ 30,45, não representa materialidade alguma no estoque de milhões. O custo do controle aplicado a determinado escopo não deve ser maior do que o custo do objeto auditado, observando-se sempre a relevância e a materialidade do objeto auditado. Atenção! Muitos auditores gabaritados levam a regra do custo do controle ao pé da letra e acabam cometendo erros crassos na realização da auditoria de conformidade. Vamos ao pulo do gato, exemplo 3.2. João já analisou centenas de vezes o fluxo de entrada e saída de mercadorias, que acontece apenas durante o expediente. Constatou que é praticamente perfeito, registrando entrada e saída por meio de códigos de barras, software de ponta no registro das transações, compra e venda, vigilância diuturna na loja e ainda assim registra um furo de R$ 30 mil no estoque do mês anterior. Ainda frequentando com entusiasmo o curso de auditoria de conformidade, procura o professor e abre seu coração. O professor, intrigado, mas sem querer se aprofundar no contexto, até por não ter conhecimento de causa, apenas diz: o furo não deve estar no fluxo ordinário do processo. João, coitado, nem dorme direito pensando no que o professor havia falado e pensa. O fluxo ordinário só acaba quando a loja está fechada, pois não entra nem sai mercadoria. Nosso estudioso, então, muda o foco e decide investigar a equipe que controla o acesso noturno à empresa. Em uma breve entrevista no RH, descobre que os vigias 1 e 2 são os responsáveis pelos turnos da noite e resolve conferir as folhas de ponto. Em pouco tempo descobre que o vigia 2 esteve em serviço 25 dias no mês, quando o normal seria trabalhar 15, pois eles trabalham em turnos alternados. Após uma cordial conversa com o vigia 02, registrando-se as ilustres presenças do advogado da empresa e de um investigador da Polícia Civil, o empregado confessou que realizava alguns plantões extras no lugar do colega 01, com o intuito de ceder gentilmente a colegas produtos que ficavam armazenados no pátio externo da loja. Para encurtar a história, João desvendou o mistério das perdas no estoque, graças ao seu professor e ao colega 02, e foi promovido a analista de controle da empresa. Eis aqui um contraponto ao custo-benefício do controle. Em condições normais, a folha de ponto e o salário de um vigia não teriam materialidade alguma, em virtude do salário. Vamos ao nosso bate-papo. A área de controle é um ramo ainda muito carente, sobretudo no setor público.
São raros os casos em que nos solicitam a indicação de um bom profissional e temos alguém para indicar, pois os inúmeros profissionais que compõem a nossa rede de amizades, contadores, auditores, controladores, quase sempre estão empregados. Pense nisso, procure ser bom no que faz. Pode parecer um jargão bobo, mas é a pura verdade. Se você é competente no que faz e cobra um preço justo pelo seu trabalho, dificilmente você ficará desempregado. Se ainda assim isso está acontecendo, faça como eu. Busque outros ares porque tem alguma coisa errada. Outro detalhe importante. Prepare-se antecipadamente para exercer sua atividade. Não espere ser contratado para estudar e aprender. Na boa, empresa não é escola. Ela vive de resultados, quer sejam financeiros ou sociais, a depender se você trabalha numa empresa privada ou numa empresa pública. No contexto atual, ninguém vai contratar o João, capacitá-lo, esperar que ele aprenda errando para depois colher frutos do seu conhecimento. Fontes bibliográficas. Este material eu recomendo. É chato, porém necessário. Não precisa decorar, mas também não leia pulando folhas. Até o final do curso precisaremos dele. Digamos que esses conhecimentos serão utilizados na sua especialização. Conte-nos o que achou de sua aula. Complicada? Fácil demais? Dê-nos um feedback. Mande um e-mail para audita3 EGP Consultoria Online ou para o nosso canal no Facebook Contabilidade Pública Fácil. Volto a repetir, ambos precisaremos ter disciplina e dedicação para alcançarmos os nossos objetivos. Recomendamos que toda a documentação apresentada e disponibilizada seja devidamente revisada ao longo da semana, antes de realizar as atividades monitoradas. Até a próxima aula. Observem o cronograma com atenção, pois o cumprimento dos prazos é indispensável para a sua continuidade no curso. Muito sucesso em sua jornada!